onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Livros e Autores. Desta vez falamos com Marcelo Ariel, um dos poetas e pensadores importantes do Brasil de hoje. Num Brasil que passa um momento terrível de proto-ditadura e de morte. Bem-vindo, Marcelo Ariel, a este Livros e Autores. Boa tarde, boa noite para vocês aí e boa tarde aqui. No Brasil é a noite profunda, né? Não, aqui é boa tarde. Boa tarde aí? Ah, sim. Essas Ainda convenções boa tarde. O tempo cronológico é uma invenção terrível da humanidade, é quase uma autossabotagem. O tempo não existe. Existe o tempo de amar e o tempo de ser. Sim, existe o tempo de amar e o tempo de ser. Existe uma palavra essencial para si. Há tempos, numa entrevista, você falou a uma professora e jornalista, Janaína Avoleta, uma palavra essencial para si. Panapaná. Porquê esta palavra essencial para si? Isso era aquele eu, né? Essa ficção que nós temos dentro de si, que é o eu. A cada momento ele tem uma irradiação, uma emanação que toca alguma palavra. Agora, a palavra essencial para mim é fúria. Neste momento é fúria. É fúria. O Brasil precisa acordar para a alegria e a fúria. A alegria da fúria. É preciso, com muita fúria, muita alegria, né? Mudarmos esse país. Né? De certo modo, mudarmos também as configurações do viver no mundo. Né? Sim, porque um Estamos poeta... vivendo aqui um grande sono, compreende? Precisa acordar. O povo precisa acordar numa grande apoteose de fúria e alegria e destruir esse fascismo brasileiro, né? Essa construção que é uma combater a continuidade. morte. O Brasil é fundado por genocídios. Né? É preciso combater a morte. E a poesia é um combate contra a morte. A poesia, ela é difícil definir o que é a poesia, compreende? Porque ela talvez seja o estado original do ser. Talvez nós nascemos na poesia e na poesia continuamos a nascer, porque a poesia é uma abertura, é uma porosidade, é um atravessamento em que dentro e fora se constrói uma amálgama e nossa sensibilidade se torna imanente. E não nós deixamos de ser ouriços, seres enrodilhados, né? Seres fechados em si mesmos, presos em si mesmos, e nos tornamos seres como águas vivas, né? Como árvores, como florestas. É como se a floresta de dentro encontrasse a floresta de fora. Sem essa abertura, que a gente chama de poema, né? Que é uma expansão, eu tenho mais fé na expansão do que na revolução. Na expansão de potências, né? Da alegria, da fúria também, da sensibilidade, né? Da generosidade. Essas três coisas se encontrando, formando uma grande sinergia, uma grande convergência de ações sublimes. Generosidade, fúria e alegria, ao mesmo tempo. Generosidade entre os povos, gerando uma convergência de lutas, uma convergência de convicções, de diferenças que unem. E aí a fúria e a alegria para, vamos dizer assim, derrubar os governos que são anti-humanos, que são anti-poesia, como esse que está aqui no poder do Brasil. A poesia, você já definiu a poesia como o homem diante do mundo? Ou será também o homem diante de si mesmo? Ou ambas as coisas? Ou outra coisa ainda? Diante da natureza. Nós somos natureza. E a natureza, essa natureza se realiza como uma linguagem para além da linguagem, como algo que está atrás do pensamento, justamente pela poesia. Eu não estou aqui a mistificar a poesia, não é isso. Estou dizendo que ela é uma linguagem anterior. E aí estou colocando anterioridade no mesmo lugar que interioridade. É uma anterioridade que expande para fora a nossa interioridade.
Podemos dizer, a poesia é um confronto com a vida ou um confronto com a morte? Eu gostaria de saber como é que nós vamos fazer, nós, assim que nós começarmos a sentir e adentrar e viver realmente na natureza, e não nessa maquete, tamanho real, que são as cidades, né? Essa ficção, duas ficções que nos prendem, né? E são o eu e essa coisa que nós criamos, né? E essa ideia de que estamos separados da natureza. É uma espécie de comunhão, de conversa com as árvores, conversa com as nuvens, conversa com o mar, conversa com a natureza. E essa conversa, ela não, ela de algum modo, ela cria essa amálgama em que se entrelaçam todas as forças, morte e vida, respirar é um êxtase, respirar é um êxtase que contém morte e vida. Infelizmente, estamos agora vivendo só uma espécie de êxtase da morte aqui no Brasil. Mas a vida está entranhada, a vida exige, é preciso fazer a vida viver. Ele exige uma espécie de coragem, exige uma ação, um pensamento que se torna ação, que ajuda a vida a viver, que é justamente um pensamento poético, eu imagino. Poética vem de fazer, poesis, né? Poiesis, né? Eu imagino que a poesia é um fazer a vida viver, também, para além da literatura, compreende? E a literatura é vida? E a poesia é vida? É que a gente não sabe o que é a vida, não conseguimos aprender a vida, e nosso viver é um nascer, é uma espécie de continuação do nascer. Com sorte, como diz, né, Agostinho da Silva, nós morremos crianças, morremos ainda nascendo, com sorte, que a maioria morre muito antes da morte. A poesia seria a percepção desse nascimento como uma chegada ao mundo, uma chegada à natureza, e a linguagem é como se fosse um meio de transporte para nós chegarmos até a natureza, chegamos a essas iluminações, né? Essas revelações cotidianas, que são muito simples, que o natural é o sobrenatural. Nos falta apenas a abertura para perceber isso, para sentir isso em nossa vida. Nossos órgãos todos são uma floresta. Nós estamos na floresta dentro do corpo, precisamos encontrar uma floresta fora do corpo. Nós somos seres florestais. Essa percepção, essa revelação é o começo do poema. Toda criança percebe e vive num presente florestal. É curioso isso. O seu pensamento remete-me à poesia de Francisco de Assis. Irmã Pedra, irmão Peixe, irmão Pássaro, irmão Rio. É isso? É isso a sua poesia? Francisco de Assis, de algum modo, ele inaugurou o poema na Europa, né? O Cântico das Criaturas. É que, no caso do Francisco de Assis, existe um processo em que toda aquela força poética foi, de certa forma, tomada pela instituição. E a poesia que eu pratico nos livros, como esse aqui, ou Silêncio Contínuo, que é a reunião de poemas que posso encontrar daí em Portugal, Sim. Ou nesse diário que eu escrevi aqui, Subir pelo Inferno, Descer pelo Céu, da pandemia, né? Também é uma abordagem, falaremos disso também. A poesia não foi ainda domada pelo mercado literário, pelas instituições que, de algum modo, como se a literatura selvagem fosse bem representada pela poesia. Ela é uma espécie de selvageria da língua. E eu até nasce, talvez, dessa fome de selvageria, que é esse momento em que a natureza se faz uma espécie de força imanente. Nós sempre queria pensar na poesia como o começo de uma política da imanência. A poesia será uma espécie de revolução permanente ou do nascer permanente? A questão é assim, continuar a nascer, continuar dentro a nascer sempre até à morte. A poesia é nascer sempre até à morte. Um grande amigo meu, grande pensador, Vicente Franceschini, ele disse que nós somos seres de espanto. Quando esse espanto desaparece, quando essa inocência, essa abertura, né, esse maravilhamento, nós temos a capacidade de nos maravilhar. A criança se maravilha. Né? Quando nós perdemos isso, perdemos o poema. Perdemos também boa parte da vida. A parte sensível da vida, a parte perceptiva da vida, a parte imanente da vida. Em determinado momento, você disse que o poeta é como um vagabundo. Sente-se um vagabundo também. Sim. A questão toda é nós não nos deixarmos prender por conceito. Sermos nômades. Sempre nômades. O vagabundo é um nômade, de certa forma. E o que acontece muito, principalmente em países coloniais, como Portugal e Brasil,
é o sequestro, a, a exigência, a violência de colocarmos o poeta num não lugar, colocamos o indígena no não lugar, a criança no não lugar, o louco no não lugar, a mulher no não lugar, o preto no não lugar. Então é preciso recusar o não lugar, é preciso sair desse não lugar, compreende? E o lugar é o lugar do poema, é o lugar da dignificação da vida. Eu sou contra a palavra cidadão e cidadã. No lugar dela, eu prefiro vivente e digno. Então, quando se começa a vida, quando se faz a vida viver, começa a dignidade, uma dignidade poética, aí somos aí isso, chamado viventes dignos. Somos florestas que andam, né? Como diz o Paulo, né, da Bíblia, livro importante para mim, né? Como foi importante para Shakespeare também, como o Tao Te Ching, né? Ou Dao De Jing, como o I Ching, né? Os livros antigos, né? As Flores do Mal também, essas máquinas de porosidade, de abertura. A sua poesia remete-nos muito para a filosofia, para o pensamento, para a reflexão. E que lugar ocupa a poesia e a filosofia em si? E particularmente eu estou a pensar na filosofia de Spinoza, que você refere frequentemente, refere Spinoza frequentemente, mas a sua poesia indiretamente tem Spinoza ali no fundo, nomeadamente um homem é um ser para o outro. Que lugar ou que espaço é que Spinoza ocupa no seu pensamento e entende que deve ocupar no pensamento e na poesia de hoje? Eu acho a ética, nesse momento que nós estamos conversando, eu estou trabalhando há uns 5 anos numa transposição, uma mudança para o poema, do poema de Spinoza, uma versão de Spinoza, da ética de Spinoza. Eu estou transformando no universo. A importância de Spinoza, no sentido que ele fala dessa abertura, né? Eu acho que a ética tem a mesma importância para nós que um nascer do sol do pensamento, porque de certo modo a filosofia mata o poema, mata a poesia, mas a poesia, paradoxalmente, transforma a filosofia e se funde com ela, compreende? Existe uma fusão, talvez na aurora das linguagens, né? Na aurora dos pensamentos, todos, não havia separações, categorias, compreende? O Spinoza é para mim uma espécie de embaixador desse momento em que o pensamento e a natureza se tornam uma amálgama. De algum modo, ele é um apóstolo laico, né? Vamos dizer assim. E é preciso estudar muito Spinoza, porque nas escolas secundárias, né, deveria ser praticamente quase uma coisa natural ler Spinoza. Eu acho um pensador importantíssimo. Spinoza com ascendência portuguesa. Sim, é Spinoza, né? É interessante lembrar. Spinoza, na verdade, é uma Spinoza árvore. falava, o avô e o pai falavam português e ele também sabia. É um homem-árvore. Né? É uma pessoa que percebeu, né, em si a condição florestal, a condição imanente. Essa palavra que eu repito tanto, talvez seja a mais importante do século. Imanência, junto com generosidade e com amizade. A amizade tem uma força tão profunda, esse conceito da amizade, que se fosse aplicado hoje, eliminaria todas as guerras, tornaria acessível a todas as vacinas, eliminaria todas as fronteiras, que são ficções idiotas entre os países, né? A amizade poderia nos salvar como conceito. Ela é maior que o capitalismo. A expansão da amizade como política da imanência, talvez, da generosidade como política da imanência. E Spinoza anunciou essas coisas, de algum modo. Sim, e isso também nos remete para Dante, que é também uma influência muito grande em si, é recorrente na sua poesia. E Dante termina a sua comédia, depois renomeada Divina Comédia, em o amor move o sol e as estrelas.
A amizade move o sol e as estrelas, une o sol e as estrelas, une os homens ao universo. É isso que pretende dizer. Ele nos diz que o amor é as estrelas, né? Ele diz que move. O amor que Então, se move move. o E sol o que, e que, as é, o que, estrelas. que é movimento, né? Movimento é a vida. Ele está criando essa aproximação, dizendo que na vida há um florescer, há uma semente, há um devir desconhecido, mas ao mesmo tempo praticável, que nós podemos iniciar e que não tem fim, que é uma abertura sem fim. Esse o aberto, que diz Hilke, né? Sem fim, que é o amor, né? O amor é a grande questão. Nós não temos, o amor é a grande questão no sentido que ele exige a morte do eu, vamos dizer assim. Exige sair de si. É impossível encontrar quem não sai de si. E só é impossível encontrar quem entra nesse lugar. Então, existe um não lugar. O estado do mundo hoje é uma confluência de vários não lugares, num grande caos, e esse caos reina, e existe o lugar, onde é possível a convergência, a amizade, onde é possível o fim dos presídios, onde é possível a gratuidade de tudo, onde é possível esse devir florestal da humanidade, onde é possível a transformação e a expansão do que nós realmente poderemos alcançar, que é o estado poético da humanidade. É curioso que tudo isso que você diz é precisamente o contrário daquilo que você critica, nomeadamente critica no fascismo e denuncia o fascismo atualmente, ou proto-fascismo atualmente existente no Brasil. Mas, curiosamente, há poetas que foram fascistas. Eu estou a referir-me a D'Annunzio, a Marinetti, a Ungaretti, ao conhecidíssimo Ezra Pound também, mas Ungaretti, que foi Prémio Nobel da Literatura e que viveu algum tempo no Brasil. Eles foram poetas e foram fascistas. Como é que é possível explicar isso? Olha, a contradição é uma instância de, digamos assim, entre aspas, de evolução. Existe a contradição. A cultura grega era conivente com o escravismo. É possível ver paradoxos. Nós vivemos num paradoxo. É possível que poetas que cultuavam a cultura clássica grego-romana, como esse que você citou, achassem natural a subordinação e a opressão, compreende? Como estágios, né? Mas o que interessa nesses poetas é a obra. Não são as contradições da vida deles. Não são, como dizer assim, os pecados, né? Os pecados só iluminam o pecador. O que interessa neles, aquilo que está a dizer, é que o que interessa neles é a obra e não a vida que eles tiveram. E na obra deles, a exaltação de valores da subordinação, da opressão, do fascismo, isso serve para nós como documentos. E o que não for isso na obra deles, não serve como poesia. É que há muita gente que se habitua a dizer que o fascismo é a negação da cultura, é a negação do saber. E essas pessoas são pessoas inteiramente ligadas ao saber. Mas, curiosamente, aquilo que eles fizeram foi ajudar a subir ao poder indivíduos como Mussolini, como Hitler, e aí no Brasil até como Bolsonaro, porque eu penso que há escritores brasileiros que apoiaram Bolsonaro na sua ascensão ao poder. Como é que se explica que gente com enorme capacidade intelectual tenha apoiado indivíduos tão medíocres como Mussolini, como Hitler e como Bolsonaro? Isso é comum na história humana. Agora, eu imagino que o que importa para nós é que todo fascista tem um destino. Como o destino do Messias é a cruz, Sim. qual foi o destino de Mussolini, de Hitler? Todo fascista deve saber que ele tem um destino a cumprir, que é a sua própria autoanulação. O fascismo é autofágico também.
Ele não é o racismo. O Brasil que nós estamos vendo agora não é o Brasil. O Brasil é outra coisa. Há um grande Brasil interior que deve destruir esse Brasil, esse anti-Brasil que está se criando, como de algum modo existiu uma Itália interior que destruiu o Mussolini de alguma forma, mesmo por força de uma convergência mundial. Então, eu não acho que o fascismo é natural, que ele é apolítica, ou que ele tem futuro. O destino do fascismo é ser destruído. E a sua obra é um combate também contra o fascismo, é um combate contra o bolsonarismo. Eu me coloco em oposição a todas as formas de governo opressoras, ou seja, quase todas as formas de governo. Eu estou a ver aqui os títulos dos seus livros, os últimos livros: Tratado dos Anjos Afogados, o último, ou O Silêncio Contínuo, e depois Nascer é um Incêndio, ao contrário, ou Subir pelo Inferno e Descer pelo Céu. Há aqui algo de ligação entre o céu e o inferno e uma espécie de abandono do homem por parte dos anjos. Eu estou-me a lembrar do anjo que acompanhou Tobias na sua viagem, ou do anjo que segredou as elegias de Duino. E esses anjos abandonaram o Brasil. Eu vejo os anjos como metáforas. Eu acho que nós, como seres humanos, somos superiores aos anjos. O problema é que nossa humanidade profunda ainda não aconteceu. Quando a nossa humanidade profunda florescer, nós seremos superiores aos anjos. Os anjos eles são apenas metáforas. Metáforas de uma presença do invisível. E, como metáforas, têm uma função, os anjos, de apontar certos devires em nós. Agora, a floresta não é uma metáfora. A floresta é infinitamente superior aos anjos. A natureza em si, o visível, que contém dentro dele o invisível, compreende? É muito superior a qualquer invisível que nós criamos como conceito, como metáfora de algo que, no fundo, está em nós. Sim, porque a natureza não só nos acompanha, como os anjos nos acompanham, mas contém-nos dentro de si. E por isso eu acho muito importante que se pense que a natureza é muito mais importante que os anjos. Isto é muito mais importante conhecer a natureza e ser acompanhado pela natureza. E acompanhar a natureza é a sua mensagem essencial. Eu vejo assim, quem escreve o poema é o mundo. Eu sou só algo que sai da frente do poema para que ele aconteça. Um intermediário entre o mundo e o poema. Sim. A grande questão do poeta, para mim, do poeta, é sair da frente do poema. Como sair da frente do poema? Como sair da frente da natureza? Como sair da frente da vida para que ela viva? A vida é que vive. Nós precisamos fazê-la viver. A sua poesia e o seu pensamento estão resumidos nos seus dois últimos livros, publicados pela editora Cotter e à venda em Portugal. Um deles é Subir pelo Inferno e Descer pelo Céu, que é uma reflexão sobre estes tempos de pandemia e sobre o isolamento e sobre a solidão. Sim. É esse. E depois outro é o Silêncio Contínuo. No fundo, é a sua poesia. Qual a mensagem que pretende transmitir, o essencial da mensagem que pretende transmitir, se é que pretende transmitir alguma mensagem, mas a sua poesia é uma poesia de mensagens, de pensamento. O que é que nos pretende transmitir, nomeadamente nesta sua obra de reflexão, Subir pelo Inferno e Descer pelo Céu? Que fale o poema, e não o poeta. Nós estamos vivendo no mundo que a poesia vive um pouco à margem, né? Numa espécie de tensão, uma certa margem ou fronteira que, no fundo, não existe entre poesia e prosa, né? Entre mundo literário
vida literária e mercado literário, o poeta está um pouco no não lugar. Ele precisa, assim, precisa encontrar seu lugar, sair um pouco desse movimento de derrisão que existem, que não atinge só o poeta. Nesse caso, o poeta é o migrante, o poeta é um negro do mundo também, é a mulher, o poeta é o indígena assassinado. Que fale o poema. Página 105 do Subir pelo Inferno e Descer pelo Céu. Todas as fronteiras foram quebradas. Perdão, voltar. Todas as fronteiras foram quebradas quando você nasceu. Você é o pássaro sem nome, cantando na noite a hora eterna e nômade das manhãs. Tua vida é o raio de sol que desce até a terra, através das batidas de teu coração. O céu que entra no mar, no tempo de tua respiração. A paz, que é maior do que o sentir, só a razão amorosa a fará sentir. Perdão. A paz, que é maior do que o sentir, só a razão amorosa a fará agir. No fundo do oceano dorme o amor. No fundo de ti dorme o oceano. Acorde. É um belo poema, um belíssimo poema que nos faz acordar e nos faz ver que o oceano do amor está dentro de nós. E é importante que nós acordemos com o oceano do amor. Não é? Por outro lado, o Silêncio Contínuo é uma recolha da sua poesia, que essa obra, essa belíssima obra, O Silêncio Contínuo, diga-nos o que é. De algum modo, um livro ilumina o outro, né? Um livro conversa. O estado de poesia é o estado do dialógico, que abre esse diálogo entre os fios. Estamos sendo agora os fios, eu e você, Henrique. Estamos sendo os fios da imagem, fios de sonho, né? Que vão ficar gravados aí. Então, esse livro explica o outro um pouco. Explica não no sentido de matar, né? Não é explicação acadêmica ou explicação científica. Ele conversa, inclusive conversa com o outro. Ó. Aí está escrito, isso aqui é um diário, né? Eu escrevi aqui falando desse livro, O Silêncio Contínuo. A destinação de um poeta é habitar o clarão do poema, esse nirvana do sentar-se num banco no meio da cidade e não fazer nada, ou sentar-se numa cadeira na sala e não fazer nada, porque é o sol do poema e o sol da morte. Um incendeia o tempo e outro ilumina e apaga o nosso rosto. Excelente, nós vamos terminar e terminamos com chave de ouro, porque esse poema belíssimo que você acabou de nos dizer vai cair fundo no coração e no pensamento de quem nos vai ver e nos vai escutar. E é uma porta aberta para o amor e uma porta aberta para o pensamento, que deve ter como base o amor. Muito obrigado, Marcelo Ariel, e iremos voltar a falar de si, certamente, dos seus livros futuros. Você é um escritor que é um trabalhador também, como você define-se assim, como um simples um sapateiro ou um tecelão, ou um homem que varre as ruas. Você é um simples trabalhador. E certamente, como trabalhador, irá continuar a produzir. E nós iremos acompanhar a sua obra aqui na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade, que terá muito gosto em publicar a sua obra e fazer reflexões sobre a sua obra. Muito obrigado por nos falar de si e da sua obra e da poesia, sobretudo, Marcelo Ariel. Até uma próxima vez. Sim, queria dedicar essa nossa conversa, né, a um amigo meu que feneceu a semana passada, grande escritor, Vicente Francescin, autor desse livro aqui, sim. Cheio de Espanto. Ele chegou a colaborar, o Vicente Sim chegou a colaborar com a revista Em Comunidade. Também queria dedicar a um poeta português que eu descobri há 5 anos atrás, que eu acho importantíssimo para mim, que é Antônio José Fortes. Ah, sim. Um dos grandes nomes do surrealismo português, infelizmente muito esquecido. Isso dizer que sou também um animal do poema, um animal, um vivente digno do poema. Nós todos somos viventes dignos do poema. Era importante que sejamos dignos de um poema, que todos sejamos dignos de um poema. E se a poesia
tem algum objetivo, é fazer com que todos sejamos dignos de um poema. Não é verdade, Marcelo? Sim. Então, longa vida para a revista Em Comunidade, viu? Para você, um grande abraço aí, saúde e outras alegrias para todos. Né? Que a vacina chegue em todos. Que se quebre o patente dessa vacina, que aí vai. A saúde não é algo que se vende. A saúde é um direito das pessoas. A saúde é um direito, a água é um direito, o dinheiro é um direito de todos. Mas a água é superior a tudo isso. O dinheiro é um bem público como a água, né? E a poesia também é um bem público, como o dinheiro e a água. Obrigado, Marcelo Ariel, por esta excelente entrevista. Foi um prazer estar consigo. Voltaremos ao seu encontro. Eu que agradeço. Longa vida Em Comunidade. Até mais. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma.